Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé? E agora que nós estamos de pé, vamos fazer o nosso propósito? Nos prostrar? Aleluias. Sim, Deus. Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, ó Pai, reunidos em Teu nome, ó Pai. Senhor, primeiro vamos lhe pedir, ó Pai, o Teu perdão, ó Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, ó Pai, de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Tem um ditado, Senhor, que o povo gosta de dizer, escreve em carros, caminhões, adesivam cadernos, dizendo: Deus é fiel. Mas e nós, Senhor? Estamos sendo fiel a Ti? Porque o Senhor, nós sabemos que é fiel conosco. Mas, Senhor, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não estamos sendo fiel a Ti, Senhor. Então nos perdoe, ó Pai, nos perdoe mesmo, Senhor. E eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor mande o Espírito Santo vir e nos ajudar, ó Pai, nos direcionar, Senhor, nos Teus caminhos certos, para que possamos, Senhor, ser fiel contigo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, ó Pai, por estar aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado mesmo pelas bênçãos que tem nos dado, Senhor. Por mais que somos pecadores, o Senhor tem nos cuidado, tem nos abençoado. Então, muito obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E é em nome de Jesus que eu ordeno agora a toda força maléfica, todo espírito imundo, espírito de doença, nós declaramos vocês amarrada, amordaçada e sem força em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloco na Tua presença agora, ó Pai, o Pedro Nierengarten, Senhor. E também coloco na Tua presença, Senhor, a Fátima Pedroso. O Senhor sabe, ó Pai, aonde eles estão agora e o que eles estão passando, ó Pai. Então eu lhe peço, ó Pai, como eu tenho orado esses dias por enfermos, e milagres têm acontecido usando o Teu nome, ó Pai. Eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor envia anjos, aonde eles estiverem, Senhor. Anjos cirurgiões, anjos enfermeiros, e coloque as mãos lá, ó Pai. Opera, ó Pai, que esses anjos venham auxiliar os médicos, Senhor, a fazer a cirurgia, aonde eles precisam, ó Pai. E que a cura seja declarada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de doença, espírito de morte que está envolvendo essas pessoas, nós declaramos vocês amarrada, amordaçada e sem força em nome de Jesus. Demônio, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso, solta tudo que é deles e bate em retirada agora. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem Espírito Santo. Enche esta Tua casa agora com Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Ô Su, põe para mim Apocalipse 21, de 6 ao 9. 9 no 8, de 6 a 8. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para
para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Olha o presente, irmãos. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é aonde? O lago, onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Volta lá no 7, deixa em aberto lá. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Hoje eu estava pensando, quantas pessoas já estavam com o nome escrito no livro da vida, para Deus ser o Deus deles e eles serem o filho de Deus. De repente recebeu uma bênção financeira, ficou bem de vida, aí aparece amigo de tudo quanto é lado, aí o dinheiro, né, a prosperidade, os amigos, quando vê, o dinheiro falou mais alto, a bênção virou maldição. Eu conheço pessoas assim, que saíram de uma igreja, do caminho certo, por causa de bênção financeira. Aí tem outros que vêm para a igreja quebrado, destruído, falido. Recebe bênção também, né? Que é esse caso. Aí tem outros que vêm doente. Recebe a cura, daqui a pouco está abandonando a igreja. Quantas bênçãos nós recebemos, quantas pessoas, né, não dão valor a isso e deixa de seguir o caminho. Então, irmãos, por mais que a gente passe luta ou bênçãos, tem pessoas que vêm financeiramente bem para a igreja, vêm com saúde, de repente dentro da igreja quebra, falha, fica doente, desanima, fica bravo com Deus e sai, não aguenta a prova. Então, por mais que nós passamos por bênçãos ou lutas, irmãos, nós temos que pegar firme, porque aquele que conseguir a vitória, receberão de mim este presente, eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Ontem, eu estive lá no Hospital do Câncer, e do meu lado estava sentado uma senhora, de uns 68, 70 anos, aí, como estava do meu ladinho ali assim, esperando para consulta, aí eu vi ela falando com uma neta dela, mas só murmuração, reclamando que ela cuidava do avô da menina ali, né? Daí ele morreu, e agora ela está com o mesmo problema, e não tinha ninguém para acompanhar ela, e nossa, só que ela não viu uma palavra positiva sair da boca dela. Então, irmãos, nós temos que pensar positivo, por mais que venha a luta, põe Deus em primeiro lugar, que nem eu dei o testemunho aí esses dias, né? Tudo que aconteceu isso na minha vida, vou ter que fazer 6 sessões de quimioterapia, recebi o laudo do médico ontem, para mim, está sendo como se fosse uma gripe. Eu sei que vai passar, Jesus está comigo, como deu essas bênçãos aí, né, de ganhar a cirurgia, e até um dinheiro que eu ia gastar com um pneu de caminhonete, ganhei os pneus da caminhoneta minha, para poder ir o dinheiro, para pagar os exames. Eu vejo que Deus está cuidando de mim a cada passo, né? Tudo está dando certo, e eu sei que vou passar por essas químias aí, como se estivesse tomando um Doril. Porque eu coloco Deus acima de tudo. Deus, não troco Deus por nada. Seja crise, seja bênção, Deus. Porque aqui, irmãos, tudo vai ficar.
Seja as tuas dívidas, seja o teu dinheiro na poupança aplicado, vai ficar um dia. Então, pega Deus para que, mais uma vez vamos ler, aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim e este presente, eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Eu quero ser um filho de Deus, eu quero ter Deus como meu Deus. Quem quer? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor é a razão de eu estar aqui essa noite. Eu vim aqui para te buscar. Ajuda-me, por favor, porque eu preciso todo dia estar contigo. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Por favor, me livra do mal, para a glória de teu nome. Amém. Amém, querido? Pode se assentar aqui. Em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre o olhar de Jesus. Então, tudo que nós precisamos é conhecer Jesus. E para isso nós temos que ter nossa religião, temos que buscar na palavra, mudar a nossa vida, porque a Bíblia mostra assim que nós temos que se aproximar de Deus, né? E Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós precisamos conhecer Jesus. E eu quero falar um pouquinho do olhar de Jesus, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Então, Jesus ele disse assim: se os vossos olhos forem maus, todo o vosso corpo será trevas. Mas se os vossos olhos forem bons, tudo em você, né, todo o teu corpo será luz. Então, os olhos também são as janelas da alma, né? Então, é através dos olhos. Só que Jesus não estava falando desse olho nosso aqui. Ele estava falando do teu modo de interpretar, de ver, de pensar. Entende? É o modo que você vê as coisas. Então vamos dar um exemplo, né? Se nós começar a buscar Deus do nosso jeito aqui, chegar um crente de outra igreja, né? Ele vai olhar e vai pensar assim: ah, não é desse jeito, ele não está certo não. Mas é o modo dele ver, né? Então, quando Jesus está falando sobre olhos, ele está falando disso. E nós vemos na Bíblia, lá em Samuel, 1 Samuel 16, põe lá para mim, 16, 1 Samuel 16, versículo 7. Olha o que está escrito ali, ó. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência e nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não o julgo como a pessoa julga, mas elas olham para mas eu vejo Então, olha bem, nós vemos nesse versículo aqui que Deus, ele olha o coração. Então Deus tem um jeito de ver as coisas. Então nós vamos ver, né, que Jesus no Novo Testamento, quando ele chegava perto dos enfermos, ele via os enfermos e ele tinha um jeito de pensar, de ver os enfermos, né? Nós vemos assim que a Bíblia fala que quando Pedro, né, deu uma de bom assim, diz que ele olhou para Pedro, né, e falou: Pedro, ainda nessa noite você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, eu morro contigo. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que Deus, ele olha para nós e ele tem a maneira dele interpretar as coisas.
Agora preste bem atenção num pecado grave, que todos nós podemos cometer. Eu vejo as pessoas cometendo esse pecado comigo, e eu fico imaginando, né, quanto pecado eu cometi desse Deus contigo, com os outros. O pecado de andar pela nossa própria visão, maneira de interpretar as coisas, né? E a Rose mesmo falou para mim hoje, e ela me inspirou isso, né? Ela falou assim, eu falei para ela assim, querida, onde você deixou dormir para vir, né? Porque eu falei para ela que eu queria namorar, né? Mas ela esperou dormir, né? Foi e acabei dormindo. Aí ela falou assim, eu queria ver a Bisalão morrer. Eu falei assim, querida? Você viu que ele morreu, que jeito, né? Pendurado, né? Com a cabeça pendurada, foi. E Joabe foi lá e matou ele. Ele falou assim, Joabe desobedeceu o rei. Aí, e Joabe era um servo fiel. Ele era o braço direito de Davi. Mas Joabe tinha uma maneira de ver as coisas aos seus próprios olhos. E Joabe, várias coisas que Davi queria que fizesse de um jeito, ele fez de outro. E Davi, como sendo o rei bom, suportou Joabe. Mas Joabe, querido, depois que Davi morreu, Davi mandou Salomão matar Joabe. Porque Joabe era um servo bom, mas quando ele não concordava com o seu pastor, com o seu patrão, com o seu líder, ele fazia as coisas do jeito dele. Isso me preocupou muito tempo, querido. E eu sempre tenho querido ensinar as pessoas a elas tomar muito cuidado com esse pecado, porque o castigo, querido, ele vem a cavalo. E Joabe era o servo, ele era o cara. Ele era, talvez, querido, o reinado de Davi nem teria sucesso nenhum se não fosse Joabe. Então não justifica quando você é uma pessoa que faz as coisas acontecer, querer fazer as coisas do teu jeito. Um dia eu fui Joabe. Eu acho que eu sofro as consequências de ter sido Joabe até hoje, né? Fui Joabe lá na igreja metodista, fui Joabe como empregado, fui Joabe, e nós temos que tomar muito cuidado, querido, porque nós temos que aprender. Então vamos dar um exemplo. Você está aqui na igreja, o louvor tem que ser do jeito de Deus, mas para ser do jeito de Deus tem que ser do jeito do pastor. Fazer o quê? Se o Davi estava errado, era problema de quem? Do Davi. Nós não podemos ter o espírito de Joabe. E Joabe, se você for ver, tudo ele estava com a razão. Porque o filho do Corá, quando ele matou porque o cara estava aprontando. Ele matou também o irmão daquele outro, esqueci o nome agora, de um outro general, né? Não foi certo ele fazer aquilo também. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quando eu estou ligando na igreja, vamos dar um exemplo assim, eu quero que regule o som assim. Não, mas larga a mão de ser Joabe. Arruma o som do jeito que o pastor está mandando. Quando o patrão está falando assim, eu quero assim, 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 larga a mão de ser Joabe. Faz do jeito que o patrão está pensando. Porque funciona o seguinte, olha bem. Se nós não formos fiéis às autoridades humanas, nós não somos fiéis a Deus, e você pode pagar um preço muito caro por isso. E outra coisa, o patrão não tem culpa de ser patrão, o pastor não tem culpa de ser pastor. Entende? Nós temos que largar esses espíritos malignos, nós temos que largar o espírito de Corá, de rebelião, de rebeldia. Né? Se você for ver assim, Joabe obedecia tudo a Davi, mas ele gostava de pôr o dedinho dele, a mãozinha dele, só porque ele era o cara.
E no fim, né, teve uma morte trágica. O ministério dele foi um final infeliz. Então, não é o pastor, nem Jesus olhando para você, corrigindo isso na tua vida, querido. Não é marcação, não é exigência, não é coisa assim, não é nada disso. É porque Deus, quando Ele dá uma palavra para a gente, Ele está pensando lá no futuro. E nós, como ovelhas, temos uma maneira de olhar as coisas com ofensa. Nós se ofendemos, se vemos manipulado, tal. Todo mundo tem liberdade. Se a gente está preso em algum lugar, é porque Deus está cuidando da gente naquele lugar. Pegaram? Se você pegar, né, um patrão, por que eu estou falando de patrão? Porque a gente tem que aprender o princípio de autoridade. Jesus é a autoridade máxima. Você pegar patrão, né? O patrão, querido, você está trabalhando de empregado porque ainda você não tem condições, não tem coragem, não tem capacidade de ter o teu negócio. Porque se você tivesse condições, capacidade, coisa e tal, você já teria, você ia ser patrão, você ia ver o que é bom. Nossa, então, enquanto nós estamos no processo, nós temos que ser fiéis, não conformados, fiéis, porque devemos procurar, né, crescer naquilo que Deus deu para nós de talento. Nunca você deve se conformar de ser um membro da igreja. Você tem que querer ser um líder. E você tem que querer ser o cabeça, mas não desrespeitando. Não, Deus fará tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Então Deus, Jesus, Ele tem o modo dele de ver as coisas. Então o que é que você tem que entender? Que quando Deus olha para a gente, quando uma autoridade olha para a gente, quando um patrão olha para a gente, quando um pai olha para o seu filho, vamos falar a verdade, ele tem um jeito de pensar, ele tem um porquê que ele está pensando, e o que ele está querendo fazer. E naquele momento, se você quiser ser sábio, inteligente, crescer, ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, esquece o teu modo de pensar, convém com que você saiba o que ele está pensando. Neutraliza você. Quer dizer que você vai escutar. E você vai descobrir as profundezas de Deus quando você escuta. Quando Samuel, Deus falou para ele assim: não atente para a sua aparência, porque certamente eu rejeitei. Samuel descobriu o que Deus sabia. Deus sabia que aquele coração não era certo para ser rei. E Samuel descobriu que Deus sabia que o coração do menino Davi era o homem certo para ser o rei. Então toda vez que eu estou diante de uma professora, de uma professora, e estou ali por um propósito, sobre aquele propósito eu tenho que descobrir o que aquela pessoa pensa. Porque o que ela pensa vai me trazer a ciência e o segredo daquilo. E o que mais atrapalha nós é quando nós queremos entender as coisas no nosso modo de pensar. E a Bíblia fala bem claro, né? Não se apoie no seu próprio entendimento, que isso acabará mal. Eu vou contar uma história para vocês, né? A Carme assistiu. Deixa eu ver quem mais assistiu aqui. Eu acho que o Dori também assistiu. Então nós estávamos em Suzano e foi feita uma roda de irmãos. E a conversa naquilo lá começou a ficar sobrenatural. Comecei a notar assim que veio uma esfera sobrenatural. E um menino chamado Leandro, né, o Lelê, eu chamei de Lelê, profeta. Ele começou a contar um fato que aconteceu com ele. Que aconteceu, estava ele, o Fran, uma missionária que estava muito ativa, né, muito usada por Deus,
É Edmar, né? Hã? Não é Edmar, não. Como é que chama ele? O Elmar. O Elmar tinha mais outra pessoa. Hã? É o Fran. Isso mesmo. Estava em 5 num carro. A estrada de Mato Grosso. E de repente eles entraram numa estrada, que o nome da estrada chamava Emaús. E eles passando naquela estrada, eles viram um restaurante e um monte de pé de manga, bastante pé de manga. E lá no Mato Grosso é difícil você ver pé de manga na beira da estrada. E ele contando aquilo para nós, e estava num clima ali, porque nós só estava contando coisas meia forte, meia pesada, né, de testemunho. Muito gostoso estava. E eles falaram que de repente, um dos profetas, não sei se foi a missionária, falou assim: para o carro. Eles pararam o carro. Aí eles olharam do lado, eles viram um mendigo, um andarilho. E aquele andarilho estava todo sujo, sentado, e ele era meio escuro, e ele tinha a aparência de indiano. E eles desceram, pararam na frente daquele andarilho, e de repente eles começaram a orar, né, por aquele andarilho, e alguém foi lá no restaurante e comprou umas garrafas de 2 litros de água e trouxe a água. E daí eles falaram assim: olha, o Senhor está falando, não sei qual deles, né, porque ele contou bonito isso aí, né, eu estou contando para vocês só para vocês saberem de algo maravilhoso, né, a respeito de Jesus. Falou assim: ó, o Senhor está falando que é para nós lavar o pé dele, do andarilho. Aí eles tiraram o chinelo, né, parece que ele estava de chinelo, e o pé do andarilho assim, todinho cheio de caraca, né, sujo, e eles começaram a lavar. É para trocar também as vestes dele. E nisso que eles estavam trocando, um foi por trás, né? O homem de Deus é tudo meio louco, né? E passava a mão no cabelo dele. Passava a mão no cabelo dele. E outro, aí na hora de colocar roupa, querido, a calça só servia de um, né? Só tinha um deles lá que servia a calça. O sapato, só do Elmar. O Elmar, querido, ele é um cara rico, ele tem fazenda, ele tem rede de posto de gasolina, ele tem vários caminhão. E ele é um senhor, um senhorzinho assim, né, de ler muito. Ele era pastor anglicano, e ele abriu um ministério tipo nosso assim, né? Então, mas ele é muito, muito centrado. Ele já esteve várias vezes aqui conosco. E o Elmar tem um problema no pé. Então o sapato dele é muito caro. O sapato dele, ele é rico, né? E o sapato dele era um sapato ortopédico, né? Vamos ver o sapato de quem que servia no cara? Do Elmar. Aí o cinto, né? Tinha que ser o cinto do profeta. A cinta foi do Leandro. Eles foram trocando a roupa do cara, lavou o pé dele e tal. E nisso que eles já tinham trocado, deu água, né? Aí a profeta falou que era para dar oferta. Eles foram, cataram tudo que eles tinham e jogaram no pé, né? E tinha umas moedas assim. Diz que aquele andarilho pegava moeda por moeda e colocava assim, né? De repente, o Fran passando a mão no cabelo, ele falou assim para os caras: eu acho que eu conheço esse cabelo. Aí, o Leandro olhou no olho do cara, né? Ele falou assim: eu conheço esse olhar.
E assim cada um deles foi se identificando com alguma coisa daquele andarilho. E resultado, de repente um deles falou assim, eu acho que foi o Lele, falou assim: esses olhos é os olhos de Jesus. Aí o outro, né, viu o sorriso dele, né, e o cara estava com dente só, né, mas o sorriso dele falou: não, esse sorriso é o de Jesus. E o outro, cada um então se identificou com uma característica, era Jesus. E você sabe por que ele era indiano? Porque a missionária que estava ali, estava marcado para ela ir fazer missões na Índia. E aquilo lá me marcou muito. Por quê? Porque eu preciso conhecer Jesus, querido. Jesus, ele pode aparecer para a gente, né, como um andarilho. E você vai conhecer que é ele. Ele pode parecer, querido, como uma pessoa normal, aí, comum, né? E você precisa conhecer ele, porque você não vai... Aquelas pessoas conheceram que era Jesus. Porque eles tinham experiência em oração, em consagração, em jejuns, em busca. Ele sabia. Deixa eu te perguntar, se Jesus aparecer diante de você agora, você vai saber que é ele? Era um indiano que estava lá. Mas o olhar dele era inconfundível. Era um indiano que estava lá, mas o cabelo dele era inconfundível. E uma coisa, querido, que eu quero que você saiba, é que você precisa conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque na hora da necessidade, um olhar dele vai curar você. Um olhar dele vai mudar a tua história. Um olhar de Jesus, querido, vai mudar todo o trajeto da tua vida. E Jesus, querido, ele curava as pessoas assim. Ele libertava as pessoas assim. Até nós temos uma canção que diz assim: basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer, né? Então nós precisamos conhecer Jesus. Agora preste bem atenção. Jesus é inconfundível se ele aparecer em qualquer circunstância. Ele tem que ser inconfundível para nós. Mas a Bíblia diz que lá em Apocalipse ele tem olhos de fogo. E o seu cabelo é branco como a neve. Mas o dia que você tocar no cabelo dele, querido, você vai saber que é Jesus. Ainda que for um cabelo, né? Desse dos irmãos mais escurinhos aí, ó. Qual, como é que fala? Arame farpado, né? Mas você vai saber que é o cabelo de Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Sabe o que eu fiquei mais assim, impressionado com aquela nossa conversa? Ela foi o nível que nós estávamos entrando para conhecer Jesus. Pegaram? Se nós chegarmos aqui, né, querido, e não ver a igreja como Jesus vê, e não ver as pessoas como Jesus vê, nós não estamos andando com Jesus. Acabei de falar para a menina ali, né, que está visitando nós, falei para ela assim, que a gente busca Deus na aflição. Eu busquei a Deus na aflição. Mas depois que eu conheci Jesus, querido, eu não busco Deus na aflição, não, eu busco Deus de qualquer hora. Porque agora eu amo Ele, eu quero Ele na minha vida. Mas a gente é desgramado para cair na tentação e começar a buscar Jesus do nosso jeito, com o nosso olhar. E nós temos que captar o olhar dele para nós, porque o nosso, querido, precisa ser transformado. Mas o dele tem que transformar a nossa vida, não
nós querer transformar. E nós buscamos a Jesus, querido, por causa dos nossos problemas. Nós temos que buscar Jesus por causa dos problemas dele. Nós buscamos Jesus, querido, por causa da nossa aflição. Nós temos que buscar Jesus por causa da aflição dele, da dor dele. Nós somos o remédio para Jesus, porque ele se fez enfermo para que você seja curado. Então nós somos o remédio de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, querido, nós estamos alegrando. A Bíblia diz, olha bem, a festa no céu, de tanta alegria que o Pai fica. Quando você se volta para Deus, querido, há tanta festa no céu. Por quê? Porque Jesus se deu para que isso acontecesse na tua vida. E como que eu faço, pastor? Então você tem que fazer igual tem que fazer com o patrão. Igual tem que fazer com o pastor na igreja. Igual tem que fazer com o papai em casa, com o pai e a mãe em casa. Você tem que buscar Jesus e parar. Seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as coisas serão acrescentadas. Porque, querida, a cura é Ele. Ele é a nossa cura. Se Ele olhar para nós, olha bem, e o olhar dele penetrar em nós, entrou a cura. Se Ele olhar para nós, querido, tem milagre. Entende? O problema é que Jesus não olha para nós, é só nós que olha para Ele. E aí nós estamos buscando Jesus no nosso entendimento. Por isso que nós temos que se render. Diga comigo assim: eu tenho meu modo de pensar. Fala, mas Jesus tem o modo dele. Preste bem atenção. Samuel mudou o modo de pensar depois que Deus repreendeu ele a respeito de Biliade. Não, eu rejeitei esse. O Samuel mudou o modo dele ver as coisas. Diga comigo, não. Diga comigo, não. O que ele fez? Seja feita a tua vontade, Deus, e obedeceu a Deus. Você precisa mudar o teu modo de ver as coisas para obedecer a Deus? Não. Você só reconhece que Deus vê melhor as coisas. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, olha bem. Quando Deus olha para nós, fala para o teu irmão aí, Papai do céu tem olhos bons para você. Então, olha bem, a Bíblia diz assim: bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito, planos de bênção, de prosperidade, para dar a vocês o fim que desejai-vos. Quando Jesus, ele fala assim, né, que é para olhar para Ele, deixar Ele governar a tua vida, né? Quando Deus quer governar a tua vida, quer que você entregue a vida para Ele, é por quê? Porque Ele quer te conduzir. Agora, preste bem atenção numa coisa: princípios não mudam. Jesus, Ele é como o nosso patrão, porque quando você entrega a vida para Jesus, para o Senhor, Ele é como se fosse o nosso patrão, porque a Bíblia diz assim: aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós esquecemos que Senhor é patrão. Senhor é dono, e não é patrão que te paga salário e você tem liberdade para fazer o que você quiser, não. Senhor é porque é dono teu, é Salvador. Então nós queremos a parte de Salvador, mas ter Jesus como Senhor, nós não estaríamos vivendo do nosso jeito, nós estaríamos vivendo só do jeito dele. Só do jeito dele.
E se nós estiver vivendo só do jeito dele, nós vamos achar a sabedoria, a liberdade, o caminho certo para nós sermos bem-sucedidos. E a Bíblia, ela fala bem claro assim, ó, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E aí nós vamos entender que a Bíblia fala bem claro, porque tudo foi criado por Ele, e para Ele são todas as coisas. Pegaram? Então, olha bem, tudo foi criado por Ele e para Ele, são todas as coisas. Então, se eu me entrego a Ele, agora o que importa é o modo dele ver as coisas. E Deus, Ele vê seu presente, Ele sabe seu passado, Ele vê o seu presente e Ele conhece o seu futuro também. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, o olhar de Jesus, querido, para você, é tudo que você tem que conhecer. Jesus, Senhor, olha para mim, o que você vê, Jesus? Revela. Revela para mim, Jesus, o que você vê. Na hora que Ele revelar o que está vendo em você, querido, Ele te deu o caminho da vida. Se nós estamos sendo rebeldes, querido, nós estamos com os olhos tapados. Se nós não estamos ouvindo a exortação, é porque nós estamos com o nosso coração fechado. Nós não estamos nem aí com aquilo que Deus está ministrando. E outra coisa, mesmo que você ache que você não é, querido, você já está enganado, porque a Bíblia diz que todos nós somos. De certa forma, eu estou ensinando vocês, eu sou rebelde, eu tenho espírito de Abisalão, de Joabe, de coisas, todos nós temos. Aquele que é livre é aquele que fala assim, eu tenho, mas eu entrego minha vida para Jesus e não quero isso mais governando minha vida. Agora, aquele que resiste à palavra, a Bíblia diz, ele nunca prosperará, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Amém, querido? Glória a Deus. E nós temos que tomar posse daquilo que Deus já nos deu, posição daquilo que Deus nos deu, mas cada vez mais dependente para sermos abençoados. Amém, querido? Glória a Deus. Se nós estivermos tomando uma decisão errada na nossa vida, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar, nós devemos esperar, e Deus vai trazer uma lógica, o Senhor vai trazer um modo dele ver as coisas, querido, e vai falar para você, vai, não vai, faz, não faz. Fala assim, pastor, mas eu estou já há um tempão já buscando a Deus uma resposta de uma situação que eu estou vivendo, e o Senhor não fala nada comigo. Querido, Ele está falando. Você tem que ver se você está ouvindo, mas você tem que saber, querido, que às vezes Ele já te ouviu, Ele precisa que você, agora, só encontre, querido, a paz ao qual você vai entender o caminho que Ele está te dando. Então, por isso que a gente está ensinando a orar. Quando você está orando, você lança sobre Ele, fala com Ele. Agora, você tem que ver, querido, se Ele está ouvindo tua oração. Por quê? Porque se você estiver com um caminho errado de rebeldia, a Bíblia diz que tem pessoas que Deus não ouve a oração. A pregação que o pastor está falando aqui hoje para você, você deve confessar como pecado aquilo que você faz de errado, para que Deus possa ouvir a tua oração, para que Deus possa romper, entende? As coisas que estão atrapalhando você ter entendimento. Ou você vai querer ser um pobre, uma pessoa vítima de enfermidade, do mundo, desse governo, de tudo que existe, ou você vai querer que a tua vida acabe mal. Não, o Senhor quer dirigir tua vida, Ele quer conduzir tua vida.
Mas você precisa saber que quando Deus olha para nós, Ele pode falar, coração desse não. Agora olha bem, o irmão de Davi, se ele ficou sabendo que Deus rejeitou ele pode ser abençoado com isso ou não, gente? Vamos, gente? Pode ou não? Se Samuel chegasse lá e falou, Eliabe é o nome dele, né? Eliabe, o negócio é o seguinte, Deus falou para mim que o teu coração, ele rejeitou. Ele não olha para a tua aparência, ele olha para o coração. Como é que ele podia ser abençoado? Como será? Você está brincando, é? Verdade? Que bom você me falar. Deus, sonda meu coração, Deus, eu não quero ter um coração que o Senhor rejeita. Eu quero ter um coração que o Senhor aceita. Me ajuda, Deus. E ele começasse a buscar e ver os erros dele, consertar, tira vantagem. Mas você quer ver aonde ele não acha lugar em Deus? É se ele falou, como assim? Como assim Deus me rejeitou? Deus não é assim não. Eu acho que esse profeta aí, né? Travou tudo. Mas é isso que às vezes a gente faz, querido. E a nossa vida vai de mal a pior por causa disso. Porque nós estamos falando assim, não, mas eu até acho legal o pastor Trovati falar, mas o jeito que ele fala, como ele fala as coisas, as palavras que ele usa, fere muito. É o teu modo de ver, porque tem gente que vem e elogia. Tem gente que não suporta. E qual que é o segredo dos dois? Tanto que gostou, que não gostou, é arrependimento, humildade, né? E a Bíblia mesmo fala assim, se alguém disser que não tem pecado, se faz mentiroso, e Deus não está nele. Então, querido, vamos pega a palavra para nós. Vamos dobrar nosso joelho para orar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai, toda a honra, Pai, toda a glória é tua, Deus. Ora mate coldere xere candalabababaço de cande. Oh, Pai, eu quero teu poder, Pai, tua unção, Senhor, porque o Senhor merece, Pai querido, com que nós sejamos teu representante, Deus, com autoridade, Pai. Por isso, Deus, nós colocamos de joelho, Pai. Pai, dai-nos um coração humilde, Pai. Não, Deus, para sermos, Deus, humilhado, Pai, mas para sermos, Deus, transformados, Deus, para a tua glória, Pai. Pai, dai-nos um coração, Senhor, arrependido, Pai, para que nós não deixamos o nosso eu, Pai, ficar entre nós e Ti, ó Deus. Pai, dai-nos, ó Deus querido, oportunidade, Pai querido, de ouvir Tua voz, Pai. Não deixe o nosso orgulho, Pai, ou a maneira, Deus, que nós vemos as coisas, não deixe o nosso modo de olhar, Pai, de ver, de interpretar, de gostar, de ser, Pai, de entender as coisas, Pai, travar nossas vidas, Pai, mas ajuda-nos, ó Pai. Oh, Papai Celestial, ajuda, Pai, nós não termos o espírito de Joabe, Pai, o espírito, Deus querido, de Abisalão, Pai, o espírito, Deus querido, de Corá, Pai. Não deixa nós termos, Pai querido, esses espíritos, Deus, que invadia, Pai, contaminava todo o teu povo, Deus. Não deixa esse espírito, Pai, contaminar tua noiva, tua igreja, Pai. Porque, Deus, eu quero, Pai querido, que todos, Pai, sejam reis e sacerdotes, Pai, rainhas, príncipe, princesas, Pai teus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero, Pai querido, que todos sejam, Pai, líderes, Pai, sejam patrão, Pai,
sejam prósperos, Deus. Sejamos juntos, Deus querido, nessa obra, Pai, para ganhar, Pai querido, ganhar almas para Ti, Deus, para sermos cheios do Teu Espírito, Deus, para que a Tua glória se manifeste na terra, Pai. Pai, eu lhe peço, Deus, que cada culto, Pai, o Senhor venha fazer as Tuas maravilhas, Pai. Fazer, Senhor da glória, com que as pessoas se acheguem a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Jesus, tem uma música, Jesus, que diz assim: teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti. Ó Senhor, teus olhos, Senhor, eu quero, Deus, essa noite eu falei dos teus olhos, Jesus, eu quero, Senhor, que os teus olhos, Senhor, revele quem eu sou, Senhor, quem nós somos, Senhor, para que nós possamos, Deus, ser transformados, Deus. Senhor, eu quero que a paixão nossa por Ti cresça tanto, Senhor, que nós vamos ter prazer, Senhor, em ser transformados, Deus. E o Teu nome será glorificado, Pai. Pai, eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor vá ungindo todos nós aqui, Pai, para um orar pelo outro, Senhor, para que nós saiamos daqui, Deus, com palavra profética, Pai, com ministrações de cura, Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, eu quero que o Senhor dê um ministério de louvor para nós, Pai querido, ajustado, Deus, com o Teu coração, Pai, com o coração do chamado do ministério, Pai. Eu quero, Deus, que o Senhor dê pastores nesse lugar, Pai querido, que seja ajustado, Deus, com o chamado desse lugar, Pai, com o chamado, Deus querido, do nosso ministério, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tudo para a glória, Pai, e louvor do Teu nome, Pai. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, quero lhe pedir, Deus, que todo espírito, Pai, que tem influenciado nossa vida, que não Te agrada, Pai, caia por terra em nome de Jesus. E quero entregar, Pai querido, a obra, Pai, nossa, nas Tuas mãos, Pai. Eu quero entregar nossos filhos, Pai, nossos netos, as ovelhas, Pai, esse lugar, Pai querido, o coração, Deus, das pessoas, Pai, principalmente dos desviados, Pai, do Teu propósito, em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha trazer, Senhor, a um alinhamento, para que eles sejam, Deus, raptado, Deus, pelo Teu coração, pelos Teus planos, pelos Teus propósitos. Ó Jesus, eu sempre, Jesus, tenho fixado o meu coração no Teu olhar, Jesus. E eu gosto muito de Ti, Jesus. Porque, Senhor, o Senhor revela o oculto e o escondido, Pai. Eu quero, Pai, Te pedir, Deus, que o Teu grande amor, Pai, venha transformar, Deus. E, Senhor, eu quero colocar, Senhor, aquilo que ocupa o coração meu e dos meus irmãos nas Tuas mãos. Uns é enfermidade, Pai, outros é relacionamento, outros é o trabalho. Tem uns que é tudo, Pai. Tanta coisa, Pai, que estão sofrendo, Deus. É tudo, Deus. Tudo, Pai. Tem pessoas, Deus, que precisa ser restaurado, Pai querido, em todas as áreas. E em nome de Jesus, Pai, venha usar nossas vidas, Deus, para que nós sejamos levantados nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o tempo nosso, Pai, não seja só nos cultos, Pai, Teu, mas todo o tempo, Pai, nosso seja Teu. Louvado seja Teu nome, Pai. Louvado seja Teu nome, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Eu não conheço uma pessoa, Deus, que entregou o coração de verdade e resolveu viver só para Ti, Deus, que se arrependeu, Pai. Eu conheço muitos, Deus, que fizeram isso, Pai, e depois pecaram, abandonaram. E eu não conheço um, Pai, que deu certo. Todos, Deus, todos perderam, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos permanecer firme.
porque nós queremos ser daqueles, Deus, que deu certo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai, nós damos a Ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus.